Então, só para você entender que o Senhor não revela isso para qualquer um, está revelando para você também, porque você é a igreja verdadeira. A igreja está dividida, é o final dos tempos, o Senhor está voltando, vem se preparar com a gente na paróquia Sagrada Face Tours, a paróquia espiritual das igrejas domésticas. Não deixe de ser católico, reze em casa para a sua salvação. E vem rezar junto conosco, 18 horas todo dia ao vivo, terço, Santo Terço Mariano. E todo domingo, 9 horas da manhã, temos a comunhão espiritual. Reza com a gente, o endereço nosso está aqui na descrição do vídeo e também aqui na parte de baixo. Vem rezar com a gente. O Papa Bento XVI continua sendo Papa, continua sendo o único Papa válido, o penúltimo Papa válido mesmo estando no céu. E a sede realmente está retida, conforme o Senhor nos revelou aqui no dia da morte de São Bento XVI, eu digo e provo. Olha, quando o Papa Bento XVI subiu ao papado, a mídia não poupou esforços para destruí-lo. Tinha gente que chegava no canal e falava assim, eu gostava muito de João Paulo II, mas esse Bento XVI ele é meio distante. Não é, tá certo que ele é alemão, mas é uma pessoa com um bom humor maravilhoso. Já vi vídeo dele assim, fazendo graça, e rindo, e falando, mas isso ninguém mostra. Só mostra a cara dele carrancuda e para piorar a situação com Photoshop, programa de edição de foto na mão, agora tem um monte de aplicativo que faz isso também, você transforma a pessoa, se detona a pessoa, faz a pessoa, teve um que fez ele como se fosse um vampiro, também desrespeito, blasfêmia contra o Santo Padre, e tem gente que usa essa imagem até hoje. Então a esquerda mundial se revoltou, porque quem era para ter sido tomado o poder naquela época era Jorge Mário Bergoglio. Mas o Papa João Paulo II, muito espertamente, ele estava já morrendo, mas ele conseguiu organizar ali de tal forma que fosse eleito o candidato dele. E o candidato dele era o cardeal Ratzinger, que é o Papa Bento XVI. Passaram o papado inteiro, a mídia detonando o Papa Bento XVI, internet, site comunista, site de esquerda, detonando o Papa Bento XVI, mostrando os piores ângulos, as coisas mais polêmicas, o site que se diz católico, o site de TV que se diz católica, que ao invés de colocar o que o Papa estava dizendo, o Papa hoje fez uma audiência, daí ele disse não sei o quê, põe uma frase, também ele falou não sei o quê, olha aqui, põe uma outra frase. Não, que isso, eu quero ler na íntegra, eu quero ler o Papa, não quero ler a sua opinião sobre o Papa, eu quero ver o que ele falou. Eu tenho inteligência suficiente para entender o que ele falou, não preciso de forma nenhuma, nenhum internauta precisa que jornalista fique mastigando e cuspindo o que mastigou, que é isso? Não. Queremos a versão original. Fizeram isso aí durante o papado dele inteiro. Quando o Papa Bento XVI foi derrubado do poder, justamente em 2013, que ele foi forçado a renunciar, só que ele renunciou só ao poder temporal, não renunciou ao poder espiritual, esse que é o ódio dessa gente, a raiva dessa gente contra ele. Os outros 10 anos foram 10 anos de pauleira. Primeiro eles ficaram quietos, para ver se o homem desaparecia. Mas aí, se comparar Bento XVI com Jorge Mário Bergoglio, não tem comparação, né? Quando o indivíduo é Papa, ele é Papa, está nele. A postura de Papa está revestido do Espírito Santo. Acontece também com o Papa João Paulo II. Mas o Jorge Mário Bergoglio é só um bispo fake vestido de branco. Isso já foi dito lá na Itália, inclusive. Aqueles protestos que teve lá naquela época lá do lockdown e tudo mais. Só se reunindo em praça pública. Não tinha nada a ver com padre fake também, não. Era o povo mesmo. Manifestação assim espontânea. Eu até cheguei a mostrar esse vídeo aqui na internet, aqui no canal, no Nossa Senhora de Fátima. Aí o que aconteceu? Aconteceu que simplesmente começaram a bater nele de novo, porque todo mundo via que a diferença era gritante. E os atos de Bergoglio eram atos contraditórios ao papado. E aí, então, peraí, começou a correr a notícia do golpe contra o Papa Bento XVI, que essas coisas não dá para segurar, gente, por favor. Não dá para esconder dentro da igreja, não dá para esconder as coisas. Aí, resultado, mais cedo ou mais tarde, vem à tona. Aí, o resultado do campeonato é começar a bater no Papa Bento XVI de novo. E olha que coincidência, no ano que ele foi morto, foi aonde ressuscitaram todos aqueles processos e todas aquelas calúnias contra ele. Para quê? Para destruir definitivamente a fama dele, para daí o nome dele assassinar a reputação antes de matá-lo, para que daí então, quando chegasse na hora da morte dele, ninguém chegasse com a plaquinha Santo Súbito, que é o que ele é. Podia ter feito a mesma coisa, acontecido a mesma coisa como aconteceu, por exemplo, lá na época do Papa João Paulo II. Ainda demoraram 3 dias, nem iam expor o corpo dele. Não iam nem expor o corpo dele, ele ficou 3 dias lá, isolado, lá naquele mosteiro. Aí todo mundo começou a gritar, eu aqui também, como é que é? Não vai ter enterro público então? O que é isso? O que fizeram com o Papa? Aí colocaram o Papa lá. Milhares de pessoas foram no enterro. E também tiraram para não ficar no final de semana, que aí teria muito mais gente, colocaram só durante a semana. Né?
Então, só que não adianta essas coisas. O fracasso dessa gente é imenso, monumental. Eles fracassaram terrivelmente, barbaramente fracassaram. Eles tanto fracassaram em destruir o Papa Bento XVI, que ainda hoje, já é o 2º ano depois da morte do Papa Bento XVI, eles continuam criticando o Papa Bento XVI como se fosse há 2, 3 anos atrás, quando ele estava vivo ainda. Por que continua criticando o homem que já morreu, gente, morreu, acabou, pronto, se livraram dele, conseguiram. Ei! Não, eles continuam. Por quê? Por que isso acontece? Então você vê na internet, é sacerdote fake aí, é padre fake, é gente aí separatista aí, gente de sede vacante, estão excomungados porque não aceitam o Papa Bento XVI como Papa, a legislação da igreja diz isso, certo? É gente aí, sede vacante, então tá cheio. Tem até Frei aí que diz que é católico e um monte de gente segue o cara e não entende que ele é sede vacante, que ele já falou que ele é sede vacante. Então, essa parte eles não pegaram, não interessa, né? E simplesmente, assim, e esses internautas descendo a lenha de novo no Papa Bento XVI. Ei, que isso? Respeita os mortos? Não respeita nada. Simplesmente porque é o seguinte, ele continua no papado. Essa é a prova concreta, que o Papa Bento XVI continua sendo o Papa reinante, apesar de estar no céu. Essa é uma coisa inédita na história da nossa igreja. Mas o Apocalipse também é inédito, não é? Porque nunca aconteceu. E agora está acontecendo. O fim do mundo também é inédito, que nunca aconteceu e está acontecendo agora. Então, conclusão da história, as profecias estão se cumprindo. E é exatamente isso, o papado não está mais aqui. A sede de Pedro foi levado o munus apostólico, que faz do Papa um Papa, foi levado embora para o céu junto com ele. E foi Jesus que levou. É claro que o Papa Bento XVI não tem poder para isso, mas o Senhor assim o quis. Então, do céu, ele continua sendo nosso Papa. E nós estamos muito certos de continuar em união espiritual com ele, até que venha Pedro Romanos depois dos 3 dias de escuridão. Não é agora o próximo é fake também, depois dos 3 dias de escuridão. Porque pelo ódio que essa gente continua tendo, continua fazendo vídeo contra ele até agora, lives contra ele. Gente que veio atrás de mim aí para conversar com ele, que queria exposição aqui de negócio de pró-vida, não sei o quê. Eu vejo que fazendo aí live falando do Papa Bento XVI, falando mal do Papa Bento XVI, junto com um sacerdote, entre aspas, fake. O que é isso? Você viu como tentaram entrar aqui várias vezes, eu não deixei? Glória a Deus, obrigado, Senhor. Que a gente sabe que o Senhor é que protege a paróquia. Você está vendo? Então, continuam malhando o Papa Bento XVI como se ele estivesse vivo. Quando ele estava vivo, ele estava no poder espiritual, certo? Por que continuam malhando ele já que ele morreu? Continuam malhando ele depois que ele morreu, justamente porque ele continua sendo o Papa reinante, gente. Essa é a prova mais concreta que tem. Ao invés de eles esquecerem o Bento XVI, eles continuam descendo a lenha para ver se destrói o Bento XVI. É impossível. Não conseguiram em 11 anos e meio, não vão conseguir agora. 11 anos e meio, vírgula, porque ficou 8 anos no papado. Em quase 20 anos não conseguiram destruir o Papa Bento XVI e não vai ser agora. Ele é de Deus, Deus pôs a mão sobre ele e protege, não tem o que fazer. É o vigário de Cristo que estava sobre a terra, agora está no céu. E a sede de Pedro está com ele, o munus apostólico está com ele, o munus petrino. O munus petrino está com ele, só voltará nas mãos de São Pedro e São Paulo. Veja bem, não vai ser cardeal nenhum fake desse mundo que vai determinar o Papa, o Petrus Romanos, o último Papa válido, que é depois dos 3 dias de escuridão. Lembra? Primeira grande tribulação, o anticristo, besta, a marca da besta, grande perseguição, 3 dias de escuridão, destruindo os iníquos, os ímpios, a ira de Deus sobre a terra. Daí então é que vai vir São Paulo e São Pedro do céu para constituir o último Papa. Por quê? Por quê? Mas não vai ter cardeal aqui válido? Não, né? Não vai ter. Não vai ter. Então tem que vir. Não tem mais colégio cardeal, não tem mais nada. Essa altura a Itália está destruída já. Roma é a primeira, o Vaticano também. Então, nessa altura do campeonato, tem que vir São Pedro e São Paulo do céu. Por quê? Porque o munus petrino não está mais aqui na terra, está no céu. Então eles vêm trazer do céu e constituir o último Papa. Isso é tão claro, é tão óbvio. Eu espero que vocês enxerguem, porque para mim isso é muito claro. É assim, olha, como se eu nem usasse óculos, é uma visão cristalina, assim, aquele dia claro. Você chega naquele dia claro, assim, numa paisagem, importa no campo ou na praia, você olha assim, você vê tudo, sem nuvem, sem nada, é assim, para mim é assim, meus olhos estão abertos desse jeito. O Senhor que abriu, não é mérito meu. Então, só para você entender que o Senhor não revela isso para qualquer um, está revelando para você também, porque você é a igreja verdadeira. Porque você é igreja doméstica, porque você foi chamado para ser família Sagrada Face de Tours, está conosco levando a Santa Igreja até o final desses tempos, que são os últimos, são os tempos do Apocalipse.